dois métodos de abordagem fundamentais para o seu estudo, que são as abordagens lagrangiana e a euleriana. Na descrição lagrangiana, o observador acompanha individualmente cada partícula do fluido ao longo do tempo, seguindo sua trajetória e analisando como suas propriedades mudam à medida que essa partícula se desloca, como é o caso de se monitorar um comportamento de uma substância específica em meio a um fluido, como uma mancha de óleo sendo levada por um rio. Este método permite análises físicas das partículas, como analisar a velocidade e aceleração da mesma, acompanhar sua trajetória ou até mesmo a deformação de elementos do fluido, isto é, acompanhar como um pequeno volume de fluido muda de forma, orientação e tamanho ao longo do tempo, enquanto ele se desloca na corrente do escoamento. Já na descrição euleriana, o observador permanece fixo em uma posição do espaço e analisa como as propriedades do fluido passam por este ponto ao longo do tempo, sem rastrear partículas específicas. E para isso temos como exemplo a realização de ensaio de ventilação em um ambiente fechado, como dentro de um apartamento ou um escritório. Este método possibilita analisar o campo de velocidades, que é a representação da velocidade do fluido em cada ponto do espaço e do tempo. O campo de pressões, que é a distribuição da pressão do fluido em cada ponto dentro daquele espaço, e as linhas de corrente, que são curvas, que em cada ponto são tangentes à direção da velocidade do fluido naquele ponto, entre outros exemplos. A ligação matemática entre as duas descrições é expressa pela derivada material, que aparece na forma dφ dt sobre derivada parcial de φ sobre derivada de t mais vetor v de velocidade vezes gradiente. Nesta relação disposta no mapa, as derivadas estão sem nenhum termo, pois varia de acordo com o que está sendo analisado. Para isso, podemos utilizar o termo φ, que representa qualquer propriedade do fluido, como temperatura, velocidade ou densidade. Sendo assim, podemos considerar a expressão sendo dφ dt, que significa taxa de variação total de φ seguindo o movimento da partícula do fluido. O primeiro termo da equação, então, derivada parcial de φ sobre que corresponde à variação local da propriedade em um ponto fixo do espaço. Já o segundo termo envolve o vetor velocidade v e o gradiente espacial da propriedade, gradiente de φ. A operação v vezes gradiente de φ expressa a variação convectiva de φ devido ao transporte dessa propriedade pelo movimento do fluido. Como exemplo de aplicação para campos vetoriais, como a própria velocidade do fluido v, a derivada material assume a forma dv dt igual a derivada parcial de v sobre derivada de t mais vetor v vezes gradiente. O termo dv dt significa aceleração total de uma partícula do fluido. A primeira parcela, derivada parcial de v sobre derivada de t, é a aceleração local, enquanto o termo vetor v vezes gradiente de v representa a aceleração convectiva, que surge quando uma partícula se desloca por regiões em que a velocidade varia de um ponto para o outro. Como já foi apresentado os tipos de regime, agora vamos falar sobre os tipos de escoamentos. Temos escoamentos do tipo laminar e turbulento e o transitório. O do tipo laminar é aquele que apresenta pequenas lâminas do fluido, as partículas se deslocam em lâminas individualizadas, sem troca de massa. Um exemplo prático do nosso dia a dia é quando a gente abre a torneira uma vazão bem pequena, a gente consegue ver um pequeno flete de água se formando. Então, aquilo é um escoamento do tipo laminar. Já no escoamento turbulento, as partículas elas se rearranjam de maneira aleatória e pode ser vista de maneira macroscopicamente. Vamos tentar entender esses tipos de escoamento a partir do teorema de Reynolds, do experimento de Reynolds, na verdade. Bom, então, conforme a imagem, a gente tem um reservatório que contém água e o tubo é transparente ligado ao reservatório. E no fim temos uma válvula para controlar a velocidade. É injetado um corante no eixo para assim tentarmos ver o comportamento do fluido. Quando a gente abre a válvula só um pouquinho, a gente consegue ver um
filete reto, então a gente consegue entender que esse tipo de escoamento é laminar. Já quando a gente abre a torneira mais um pouquinho, na verdade a válvula, conseguimos perceber o escoamento do tipo transitório, porque começa a quebrar, o fluxo acaba perdendo a estabilidade. Já o turbulento, a gente abre totalmente a válvula e a tinta acaba se misturando com a água e a gente consegue ver perfeitamente que é do tipo turbulento. Então, o Reynolds ele acabou criando uma fórmula e estabeleceu critérios. Se o número de Reynolds for menor que 2000, é do tipo laminar. Se ele está entre 2000 e 2400, ele é do tipo transitório. E se ele é maior que 2400, é do tipo turbulento. Bom, vamos estar estudando então os diferentes tipos de regime ou movimento, o que está totalmente ligado à dinâmica dos fluidos, que é o estudo do movimento, e com isso, o que está totalmente ligado aos tipos de escoamento. A gente tem o regime permanente e o regime variado. O regime permanente tem as propriedades dos fluidos invariáveis com o tempo. O regime variável, ele tem as condições dos fluidos que variam com o tempo. Um exemplo de regime permanente, como está aparecendo na figura, é o escoamento de uma tubulação de um tanque, onde a água escoa com diâmetro de abertura muito maior que o da saída do fluido, o que caracteriza um reservatório de grandes dimensões. Então, as condições do nível de entrada permanecem constante e a velocidade é igual a zero. Já o regime permanente, a gente pode usar esse mesmo exemplo, só que com um diâmetro de abertura não tão grande em relação à tubulação. Então, o nível vai baixando em determinado instante. Então, a velocidade de superfície é diferente de zero. Olá, meu nome é Silas. Vou falar um pouco sobre a camada limite. A camada limite é uma região muito fina do fluido que fica colada na superfície de um objeto em escoamento. No escoamento viscoso, existe um atrito interno no fluido, por isso a camada limite se forma. O escoamento pode ser interno, no caso de tubulações, e os externos, por onde a camada limite é atuante. Um exemplo é as asas dos aviões, por onde o fluido, o ar, escoa por fora. Sabemos que a viscosidade é uma medida de resistência de movimento do fluido. A camada limite, a velocidade na superfície é igual à velocidade do fluido na superfície, ou seja, a velocidade na superfície é zero. Conforme essas camadas crescem, a velocidade de escoamento vai aumentando, até atingir o escoamento livre. Isso tudo é chamado de gradiente de velocidade. Fora da camada limite, os efeitos viscosos são tão pequenos que o escoamento pode ser tratado como não viscoso. O escoamento não viscoso, em um modelo teórico de fluido não viscoso ou invícido, onde a viscosidade é zero. Portanto, não existe tensão de cisalhamento nem sem atrito, não há dissipação de energia, e o fluido conserva sua energia mecânica ao longo do movimento. Por isso, o escoamento não viscoso não apresenta perda. Toda a dissipação real ocorre apenas na camada limite, onde a viscosidade é significativa. A camada limite exerce papel fundamental na aerodinâmica, porque é nela que surgem as tensões de cisalhamento responsáveis pelo arraste por atrito. Dentro dessa fina região, a viscosidade do fluido provoca dissipação de energia, o que aumenta a resistência ao movimento do objeto. Esse arraste viscoso constitui uma parcela importante do arraste aerodinâmico total. Em termos aerodinâmicos, controlar o comportamento da camada limite mantendo-a aderido à superfície, evitando sua separação e ajustando o seu estado laminar ou turbulento. É essencial para reduzir o arrasto e melhorar a eficiência e garantir melhor desempenho de asas, veículos e turbinas. Olá, eu sou o Matheus e eu vou explicar aqui para vocês hoje como diferenciar os tipos de escoamento com base no espaço, né? Sendo escoamento uniforme, não uniforme e através do número de Reynolds, laminar e turbulento. A classificação dos escoamentos ela pode ser compreendida a partir de dois critérios importantes: a variação no espaço e o número de Reynolds. Primeiro,
Quanto à variação no espaço, o escoamento ele pode ser uniforme ou não uniforme. No escoamento uniforme, as propriedades do fluido, como velocidade, permanecem constantes ao longo do espaço. Ou seja, qualquer ponto da corrente apresenta o mesmo comportamento. Já no escoamento não uniforme, essas propriedades mudam de um ponto para o outro, indicando que o fluido sofre variações espaciais ao longo do escoamento. O segundo critério envolve o número de Reynolds, que determina o regime do escoamento. Quando o número de Reynolds é baixo, o movimento é laminar, ou seja, o fluido escoa de maneira ordenada, em camadas suaves e paralelas. Quando o número de Reynolds, por outro lado, é elevado, o escoamento se torna turbulento, caracterizado por alguns movimentos irregulares com vórtices e flutuações de velocidade. Assim, ao observarmos um escoamento, nós conseguimos classificá-lo tanto pela forma de variação no espaço quanto pelo regime determinado no número de Reynolds, permitindo assim para a gente uma compreensão mais completa do comportamento do fluido. Boa noite. Vamos falar sobre os tipos de escoamentos existentes. Os escoamentos podem ser tanto externos quanto internos. Vamos entender então esses escoamentos. Primeiramente, vamos falar sobre o escoamento interno. O escoamento interno é aquele escoamento que tem uma direção contínua e ele está envolto de uma superfície rígida, firme, que direciona esse fluido e não deixa ele perder o seu sentido, né? Então, escoamento interno, podemos dar como exemplo a água dentro dos canos, onde que, no caso, o cano ou a mangueira, ele direciona esse fluido de forma contínua e constante. O ar, por exemplo, dentro dos dutos do ar-condicionado, esse ar ele é direcionado por uma superfície em volta dele, fazendo com que ele saia. E a característica principal desse fluido, ele é confinado, né, por todas as laterais, de forma que se direciona esse fluido. Agora, com relação ao escoamento externo, nós temos esse escoamento, ele é dado em torno de uma superfície, ao contrário do escoamento interno. O escoamento externo, ele vai por fora da superfície, contornando a superfície por fora, e ele não tem um direcionamento certo. Ele pode se expandir, pode mudar o seu sentido de direção de acordo com o que ele se expande ali na região. Um exemplo disso é o vento soprando em um prédio, né, a água passando por uma ponte, né, a característica desse escoamento, esse fluido ele flui livremente, né, ao redor do corpo, sem uma direção assim, fixa, constante. Esses são os dois tipos de escoamento que temos. Com relação agora, falar um pouco sobre as linhas de corrente. Essas linhas de corrente mostram a direção instantânea do fluxo, né, como uma foto. Ela prende o movimento em um determinado instante, né? E as linhas de trajetória, ela mostra o caminho real por onde as partículas caminham.